Oi pessoal, meu nome é Ida Oliveira, sou professor de redação e vamos falar hoje sobre algumas dicas básicas de como funciona a redação para o Enem 2019. Primeiro ponto, o que é que eu sempre vejo em sala de aula? Meus alunos me dizem muito com relação à dificuldade em se fazer um texto. Primeiro, infelizmente, nós temos uma população carente com relação à leitura, com relação à escrita. Não há essa intimidade de textos, não há essa intimidade em pegar, em ler notícias, em ler um conto, em ler um romance. Não há. Não há também essa intimidade em fazer escritas, né? Em se escrever um poema, em se escrever um conto, seja lá o que for, um pensamento, seja lá o que for. E é por isso que muitas vezes nós temos uma dificuldade, nós vemos alunos com dificuldades com relação à redação. E é por conta disso que vamos dar aqui algumas dicas básicas, muito básicas mesmo, para que você tenha um bom norte, para que você tenha um bom rendimento na prova do Enem. Primeiro ponto, primeira dica básica para vocês: leiam e escrevam com frequência. Não façam da redação do Enem uma tortura. Não faça essa redação do Enem algo apenas valendo a sua nota. Tudo bem, foco é a sua nota. Mas que você, no dia da prova, faça o texto de maneira fluida. Que você, no dia da prova, utilize aquele seu tempo, uma hora e meia no máximo, para fazer um bom texto. Um texto que te dê tanto prazer de escrever, que não faça, né, de maneira sob pressão, mas também aquele texto que também te leve a um bom resultado na hora da sua correção. Então, o primeiro ponto que nós temos, vamos fazer uma dissertação. Só que antes de fazermos essa dissertação, vamos ter uma intimidade com leituras e vamos também ter uma intimidade com escrita. Isso aí diariamente. Não quero aqui que você pare para ler um livro de Clarice Lispector, de Machado de Assis todo dia. Não, não é isso. Nem também para você escrever 10 páginas por dia. Não. Escreva qualquer coisa todo dia. E leia qualquer coisa todo dia, mas que leia algo que esteja, né, na norma culta da língua portuguesa. E escreva também algo que esteja na norma culta da língua portuguesa. Ok? Então, o primeiro combinado é esse: ler e escrever todo dia. Segundo combinado, vamos aqui às dicas básicas com relação à redação. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Nós temos aqui dicas básicas para o primeiro dia de prova. O que é que eu vejo muitos alunos perguntando? Ida, qual é o melhor? Resolver logo as 90 questões ou fazer logo a redação? Diga você o seguinte, né? Se a dúvida é essa, mescle as duas atividades. Como assim? Como fazer a prova, né, resolver as 90 questões objetivas e fazer a redação simultaneamente? Veja o seguinte, vamos lá. Logo de cara, antes de eu dar essa dica básica a vocês, vamos partir para a estrutura da redação. A sua redação deve ter obrigatoriamente 4 parágrafos. Como assim? O primeiro parágrafo será um parágrafo de introdução. O segundo parágrafo e o terceiro são os parágrafos de desenvolvimento. É aí que você vai trazer os seus argumentos, as causas e consequências de um problema que você abordará na introdução. E por último, você vai trazer a conclusão, que seria a solução do seu problema. Pensa no seguinte, vamos lá. Eu costumo falar às minhas turmas que a redação do Enem, o modelo de redação da dissertação, é como se fosse uma DR. Você vai discutir um relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, vamos botar assim, por exemplo. Primeiro ponto, você vai trazer um problema. Você nunca vai discutir uma relação dizendo, eu te amo, você é o amor da minha vida. Não. Primeiro ponto, você vai fazer o seguinte: trazer um problema. Depois, você vai explicar o porquê desse problema. Seria para o desenvolvimento. Vamos explicar o que é que esse problema faz, né, afeta a sociedade. O que é que esse problema, se fosse o caso da DR, afeta no seu relacionamento. E por último, na conclusão, você vai fechar trazendo uma solução. Nunca uma solução drástica, pessoal. Nunca. Nunca vá para o extremismo. De forma alguma. A redação do Enem pede uma proposta de ação social. Pense o seguinte: tudo vai dar certo. Mas eu sou muito pessimista, eu não creio que vai solucionar. Não importa. O que importa é que você faça uma redação que traga uma solução. Por mais que você pense que não vai dar certo, por mais que os seus ideais não creiam nisso, mas na hora da redação você tem de trazer uma solução. Obrigatoriamente traga uma solução. Ok? Vamos lá. Então, primeiro ponto, a DR. Pensa no seguinte: primeiro ponto, a introdução ou problema. Segundo parágrafo e o terceiro parágrafo
desenvolvimento, a explicação desse problema. Se fosse uma DR, a explicação do problema que está afetando o seu relacionamento. Por último, a conclusão. Traga uma solução obrigatoriamente. Ah, mas eu quero deixar em aberto. Não. Você vai obrigatoriamente solucionar. Porque é isso que a competência 5 da redação pede. É uma proposta de intervenção. Que seja clara, concreta, que tenha um objetivo, que tenha uma fundamentação. Ok? Segundo ponto. Precisa haver uma quantidade mínima ou máxima com relação a cada parágrafo? Não há uma obrigatoriedade. Eu recomendo a vocês que trabalhem por parágrafo com uma média de 5 a 7 linhas, de maneira bem estruturada. Não coloquem um parágrafo, 2 linhas, 3 linhas, porque você não falou nada. Você não tem nada para discutir. Nem na introdução, nem no desenvolvimento, muito menos na conclusão. Como é que você vai solucionar alguma coisa com apenas 2 linhas? Não. Okay? Sempre procure trabalhar o teu texto com uma média básica de 5 a 7 linhas. Mas em algum parágrafo eu coloquei lá 4 linhas. Sem problema. Não há problema. Você não vai perder a sua redação por conta disso. Em outro eu coloquei 7 linhas. Não há problema. Então 8 linhas. Não há problema. Você também não vai perder a sua redação por conta disso. Mas procure só por uma questão de estética trabalhar com essa média. De 5 a 7 linhas tranquilamente. Ok? Aí vem o seguinte. Depois que você fizer essa estruturação de 4 parágrafos, cada parágrafo com a média de 5 a 7 linhas, quantos períodos deve haver na minha redação? O que é período? Primeiramente, período deixa eu colocar aqui, para me apoiar melhor. Período é o seu enunciado até o ponto final, que a gente chama de ponto continuando. Então, isso é um período. Quantos períodos deve haver na sua redação? Em cada parágrafo, melhor falando. De 3 a 4 períodos. Eu coloquei 2. Tudo bem. Eu coloquei 5. Qual é o problema de colocar 5 ou 6? É porque serão períodos muito curtos. Você mal lê, já vem um ponto. Você mal lê, já vem outro ponto. Ou seja, não há uma fluidez no seu texto. Trabalhe com essa média, de 3 a 4 períodos. Eu quero colocar apenas 1. Não coloque. Porque aí você já vai ser punido na competência 1, que pede o domínio da norma culta da língua portuguesa. As habilidades, as técnicas com relação à língua portuguesa. Okay? Então, sempre escreva colocando um ponto continuando. Esse ponto continuando é um período. Cada ponto final, que é o ponto continuando que a gente costuma falar, é um período. Então, faz de 3 a 4 por parágrafo. Isso aí, na introdução? Sim. Desenvolvimento 1, também. O 2, também. Na conclusão, também. Vou já mostrar aqui um modelo rápido de introdução para vocês. Okay? Então, com uma média de 3 a 4 períodos por parágrafo. Recapitulando, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Quantas linhas? Uma média de 5 a 7. Quantos períodos? De 3 a 4. Tranquilo, ok? Vamos lá. Como organizar as ideias? Infelizmente, o que é que nós temos muito? Se pegarmos a redação do ano 2014, que foi publicidade infantil em questão no Brasil. Nós tivemos uma média de 500.000 de alunos tirando nota 0. Por quê? Porque não compreenderam a proposta. Eles leem, mas na hora de interpretar, na hora de entender o que a banca está pedindo, eles não sabem. Eles viram lá, publicidade infantil em questão no Brasil, pensavam que era publicidade feita por crianças. Eram as crianças atuando nas propagandas. Só que na verdade dizia o seguinte, que era publicidade feita para a criança. As crianças eram o público-alvo. Então, esse não entendimento faz com que o aluno não compreenda a proposta. Se ele não compreendeu a proposta, então ele terá realmente um rendimento muito ruim na redação, ou até mesmo pode zerado. Ok? Então, primeiro ponto, compreenda a proposta. Leia com calma. É por isso que eu coloquei aqui a dica. Ler e compreender a proposta e destacar as palavras-chave. Vai haver lá, na sua proposta, as palavras fundamentais para a sua redação. Se pegarmos um tema como esse, publicidade infantil em questão no Brasil, nós temos o seguinte, primeiro ponto, falarmos de publicidade. E publicidade qualquer uma? Não, a publicidade infantil. E onde? Em qualquer lugar do mundo? Não, no Brasil. Ou então se pegarmos um tema como o do ano passado, que foi para alguns algo monstruoso, que era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet.
Ou seja, na minha redação eu tenho que falar sobre manipulação, comportamento do usuário, controle de dados e internet. Isso aí são os elementos básicos do meu texto. Logo, são as palavras-chave da minha redação. A minha redação deve girar em torno disso. Ah, mas eu quero falar de fake news. Ok, você pode até citar, mas a tua proposta não pede isso. Ela pede manipulação, comportamento do usuário, controle de dados e internet. Então, são os elementos básicos do seu texto. Ok? Então, primeiro ponto, leia e compreenda a proposta e ainda vai sublinhando as palavras-chave fundamentais para a sua redação. Segundo ponto, colocar em alguma parte do caderno de questões as ideias soltas. Ou seja, de repente você está lá, fez a leitura e veio uma ideia à tua mente. Coloca lá, pega o teu caderno de questões, qualquer parte em branco, coloca lá a ideia. Surgiu um texto que eu li recentemente que fala sobre determinado assunto. Coloca lá. Eu lembro de uma aula de história, de filosofia, e o meu professor falou sobre determinado filósofo, determinado sociólogo, determinado fato histórico. Coloca lá. Porque isso aí vai te ajudar. Digo a vocês, no dia do Enem, não confie na sua mente. Porque a sua mente trai. E você começa a estar ali envolvido com 90 questões, mais uma redação para fazer. Muitas vezes você vê, passado o tempo mínimo de permanência na sala, você vê um ou outro candidato saindo. Aí já entra aquela aflição, será que ele acertou? Será que ele vai tirar a minha vaga e assim por diante? Então, primeiro ponto, se tranquilize. Segundo ponto, para a tranquilidade ficar plenamente, coloque as ideias-chave e coloque as ideias soltas em qualquer parte do seu caderno de questão. Por quê? Você pode ir respondendo algumas questões objetivas, só que aquelas ideias que você já colocou no caderno de questões não vão sair dali. Depois você vai voltar para escrever a sua redação e tem lá as ideias todas salvas. Qual é a ordem? Vai colocando. Tudo que vier à tua mente com relação àquela proposta do Enem, coloque lá no teu caderno de questões. Não perca essa ideia. Okay? Não deixe para lá. Veio ideia, coloca lá no caderno de questões. Okay? E por último, você vai elaborar um fluxograma. Já vou falar a vocês o que seria esse fluxograma. Okay? Vamos aqui. O que vem a ser esse fluxograma? Rapidamente. Fluxograma é as ideias que você vai colocar no texto de maneira organizada. Como assim? Primeiro ponto, você tem que pensar em uma tese. O que é a tese? A tese é o seu ponto de vista com relação à proposta que o Enem te dá. Eu vou colocar aqui tese associada a problema. Por quê? Porque na introdução você tem que trazer um problema. É obrigatório trazer um problema? Sim. Por quê? Porque na conclusão você vai ter que solucionar. Você vai ter que trazer uma proposta de intervenção. E você só pode intervir naquilo em que há um problema. Só um problema. Ok? Então, a sua tese, o seu ponto de vista, tem que ser associado a um problema. Primeira ideia. Segunda ideia, você vai trabalhar com os argumentos. Argumentos aqui vamos colocar como causas e consequências. Ok? O problema, logo de cara. Depois, as causas do problema. Quais são os fatores que causam esse problema. Depois, as consequências desse problema. Então, se há problema, se há as causas, se há consequência, vamos solucionar. Ok? Então, é assim que funciona.